Segundo dia do Encontro de Saberes Ancestrais, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, de onde quer que você esteja nos acompanhando. Diretamente de Curitiba, sul do país, capital do Paraná, a proposta é levar até você um recorte de algumas expressões culturais, grupos, artistas e agentes que nasceram na cidade e arredores, e também trabalhos que dão visibilidade às raízes ancestrais e tradicionais brasileiras. Temas de extrema importância para manter o nosso legado. O projeto é uma iniciativa da artista Cida Irã e também da produtora Curtizum. E você deve estar curiosa para saber quais são as apresentações de hoje. Olha só, Coletivo Dunia Bem, Grupo Forró de Maravilha, Oficina Danças Ancestrais Femininas. E a gente inicia com a oficina sobre plantas e ervas ancestrais, ministrada pela especialista Letícia Ribas, que é pesquisadora, empreendedora e proprietária da Dádivas da Terra. A oficina de hoje é um laboratório que você vai conhecer sobre uso e benefícios de algumas plantas e ervas brasileiras que a Letícia vem pesquisando há mais de 10 anos. Então, confira agora. Oi, eu sou Letícia Ribas, alquimista, empreendedora da marca Dádivas da Terra, desde 2004 em Curitiba. Sou doula, aprendiz de parteira, raizeira, herveira. Eu estou participando do primeiro Encontro de Saberes Ancestrais e eu trouxe aqui algumas ervas para a gente começar a criar intimidade com esse universo incrível das plantas medicinais. As plantas, elas são nossas aliadas, são nossas parceiras e elas estão aqui no planeta Terra para nos auxiliar. Nós, enquanto seres humanos, a gente esquece de ver a vida nas plantas e como a gente não reconhece a vida nas plantas, a gente também não reconhece a inteligência delas. Mas as plantas, sim, têm vida e, sim, têm muita inteligência. As pessoas me perguntam ou me pedem, né, para criar mais intimidade ou consideram difíceis a intimidade com as plantas. E o que eu digo para as pessoas é que dê o primeiro passo se aproximando delas. Então, as plantas, elas auxiliam a gente na intuição, abrem o nosso sexto sentido, mas antes do sexto sentido, a gente tem 5 outros sentidos. E a gente pode usar esses 5 primeiros sentidos para entrar em contato com as plantas. A gente pode utilizar o tato, a gente pode utilizar a visão, o cheiro e todos os outros 5 sentidos que vocês acharem necessário para entrar em contato com as plantas. Com o tempo, sim, a gente vai se utilizando, a gente vai entendendo e trazendo esse conhecimento e, às vezes, até ouvindo o que as plantas têm para nos dizer. Mas esse daí já é um passo mais sutil de quem já tem um pouco mais de intimidade. Eu vou começar trazendo um pouco dessas plantas aqui e depois os feitios e as utilizações. Então, eu trouxe a rosa vermelha, que é maravilhosa, trouxe a rosa branca também. E a rosa, principalmente a vermelha, ela é uma planta que nos fala da feminilidade, do feminino, da mulher madura, aquela mulher que sabe ser bonita, gosta de ser bonita e conhece também as suas dores, já amadureceu. Né? E essas dores, essas cicatrizes, essas vivências, elas vêm representadas nos seus espinhos. Né? Então, antes de você chegar numa rosa, você chega com muito cuidado. Por quê? Porque ela já demonstra ali que ela é uma mulher, no caso, com muitas vivências. Né? Então, a rosa, ela fala das mulheres e das mulheres maduras. A rosa vermelha, ela fala... o recado dela é praticamente assim, que não importa o que fazem com você, mas sim aquilo que você faz com o que fazem com você. E a rosa vermelha, ela é uma planta que traz essa maturidade. Então, é uma planta que nos conecta muito com o feminino, tanto homens e mulheres, com a maturidade, com a inteligência e com essa aceitação das dores e das sombras. Portanto, a rosa, ela fala de coragem. A coragem é o quê? A coragem é agir com o coração. Então, a mulher que já sabe o seu lugar, já conhece as suas dores e sabe para onde vai, né? E vai com esse coração. Então, fala de sucesso
e fala também do chácara básico, da sexualidade. E quando eu falo da mulher, quando a gente busca as ervas medicinais, a gente pode tanto ser um homem, uma mulher ou qualquer outro gênero e estar buscando mais feminilidade. Então, é nesse lugar que todas as pessoas podem utilizar as flores e as rosas. As rosas falam também do chácara básico, falam da nossa sustentação, das nossas escolhas, né? Sexualidade é escolha. Então, fala também muito sobre colocar os limites. A rosa, se ela fosse uma mulher, ela seria aquela mulher que tem prazer de colocar limite, que coloca limite sem nenhum problema. Então, ela é aquela coroa linda, cheia de espinhos, que traz esse alinhamento, esse centramento e uma conexão com os chácaras básicos, com a sexualidade e com os limites. As rosas brancas também, de qualquer maneira, as rosas, de uma maneira geral, trabalham a sexualidade, e a maturidade e a beleza. E a rosa amarela, ela fala mais de uma mulher assim mais estratégica, com uma inteligência assim mais na mente mesmo, e que também toma essas decisões maduras. A rosa, ela é maravilhosa. Eu acho que toda mulher deveria se conectar com as rosas. Depois dessa fala, primeiro eu vou dizer como que a gente se conecta, o que a gente pode fazer para estar se conectando com essas ervas. Então, eu trouxe aqui também a lavanda, também conhecida como alfazema. Aqui no Brasil, a gente tem a lavanda dentada, que é essa mais comum. E a lavanda, ela fala de calma, de paz. A lavanda, ela cresce bem verticalmente, né? Então, ela está falando desse equilíbrio. E essas duas cores, verde e lilás, são as mesmas cores do nosso chakra do coração. Se nós tivéssemos olhos espirituais, olhos energéticos, eu acredito que quando a gente olhasse para o corpo humano, no lugar do coração, nós veríamos uma fogueira das cores verde e lilás. Então, a lavanda, a alfazema, ela fala de calma. Ela fala de calma, fala de equilíbrio, fala de conexão com a natureza. Ela silencia a nossa mente. Então, as pessoas que são muito ansiosas, pessoas com síndrome do pânico, com medos, a lavanda ajuda muito. Então, a lavanda, ela acalma a nossa mente e, portanto, traz equilíbrio, né? Então, eu trouxe aqui a lavanda fresca e a lavanda seca. Eu trouxe a rosa fresca, que eu colhi ontem, e a rosa seca. São formas diferentes de ter as plantas junto com a gente. Agora eu vou falar da camomila, que é uma planta muito amada. Eu acho que das plantas todas, das ervas medicinais, a camomila é a mais conhecida, é a que abre a conexão com esse universo, acho que em todas as casas que eu conheço. E a maioria das raizeiras, das herveiras, das estudiosas das plantas também tem uma conexão de amor profundo com a camomila. A camomila, ela é muito simples, ela é muito amorosa, ela é muito humilde, ela é muito linda, ela é amarela, verde e branca. E o nome camomila significa matricária. Matricária significa útero. Então, a camomila é, sim, uma planta que auxilia as mulheres no seu cuidado íntimo. E a camomila, ela é uma das primeiras plantas comprovadas cientificamente. Então, para as mulheres, não para os homens, só para as mulheres, uma xícara de chá por dia da camomila por 10 anos fez a diferença, comprovado cientificamente, auxiliou as mulheres nos seus problemas uterinos, né? Então, a camomila fala
desse bem-estar, desse poder feminino. E também, por falar do feminino, fala da culpa. Então, a camomila, ela trabalha a culpa. Mulher, culpa. É quase o mesmo sinônimo, né? Então, para nós, mulheres, é muito importante ter a camomila. E eu acho que um outro momento que a camomila é muito presente nos lares é depois do parto, né? Então, quando chega um bebê numa casa, a camomila chega junto também. Então, mães podem ter litrão de camomila em casa, usar para lavar o bumbum, para dar banho no bebê, para lavar a gengiva, para tudo. Pode já acordar cedo de manhã, fazer um litrão de camomila e usar essa água, esse chá, o dia todo. E para si também, para acalmar, para amamentar. Então, a camomila também é a planta das mamães e dos bebês. Agora eu vou falar da hortelã. Então, eu trouxe alguns tipos de hortelã aqui, porque nós temos muitos tipos de hortelã. E eu trouxe essa daqui, que é a hortelã levante. Então, a hortelã, ela é uma planta que dá muito, principalmente aqui onde a gente está, no Paraná. Ela cresce, 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 ela gosta muito dessa umidade, desse calorzinho que tem aqui. A hortelã levante é uma planta que, já pelo nome, auxilia a autoestima, a vontade de viver, e ela é uma planta muito boa para os homens. Que a gente fala muito de planta e de mulher, né? Mas os homens também podem sim estar se conectando, e eu mesma aprendi com muitos raizeiros, muitos garimpeiros sobre as plantas. A hortelã preta, como as antigas chamam, que é a hortelã mais comum que a gente tem, então ela é muito refrescante. E essa outra hortelã, que também é da mesma família, portanto, ela é a hortelã, a família da hortelã é uma família que ajuda na fala, ajuda a refrescar a mente. Então, a gente fala, né, de ter a cabeça fria e o pé quente, né? Então, é isso, cabeça fria e pé quente. A hortelã é essa planta que vai auxiliar a gente a ter essa cabeça fria, tomando chá. E tomando banho de ervas também. Ela auxilia muito na fala. Eu vou falar agora sobre o alecrim. O alecrim é essa planta maravilhosa que só da gente falar essa palavra alecrim já dá uma alegria, já sai um sorriso no rosto, um brilho no olho. Eu acho que não existe pessoa que não conheça a música do Alecrim Dourado, né? E acho que é a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é a música do Alecrim Dourado. Então, o alecrim é exatamente isso, essa alegria, essa felicidade, esse brilho no olho. Então, para pessoas que estão tristes, que estão com depressão ou qualquer tipo de tristeza, né? Ou desânimo, o alecrim, ele vem como uma medicina de alegria. E o alecrim também é muito conhecido pelos estudantes, pelas pessoas que estudam. Então, ter sempre um alecrim, sentir o cheiro do alecrim enquanto estuda, enquanto se concentra, é perfeito, porque o alecrim ele traz o foco. Por isso mesmo que ele é a planta da alegria, porque quando a gente tem foco, não tem como a gente se perder, né? E quem tem foco é mais feliz. Aqui, o alecrim fresco. E aí eu trouxe aqui também o alecrim seco. São duas maneiras de usar. A diferença entre a planta fresca e a planta seca é a água. Então, quando a planta está ali no pé, com a sua raiz na terra, ela está tendo todo o ciclo dela, que envolve a seiva, o princípio ativo. E quando a gente colhe a planta, ela normalmente é muito viçosa, né? E aí ela vai secando, ela vai murchando, ela vai secando, mas à medida que ela seca, ela não perde o seu princípio ativo, bem pelo contrário. A planta seca, ela tem um princípio ativo bem poderoso. Então,
a gente não deve desmerecer o poder das plantas. As plantas são, sim, remédios muito poderosos e fortes. Portanto, não abusem das plantas também. Tudo tem uma medida e a gente tem, sim, que validar o poder delas. E a planta seca, ela é uma planta que já perdeu toda a sua água, né? Então ela é uma planta que ela vai durar mais tempo, a gente conserva as ervas secas, né? E aí assim dessa maneira você pode estar utilizando ela ao longo dos dias, né? Porque o uso das ervas ele é cotidiano. As pessoas falam: "Ah, Letícia, mas não deu certo aquele chá que eu tomei". Mas não é assim, gente. A gente tem que a médio prazo, né? Esse contato com as plantas. A gente precisa criar uma intimidade, dar permissão para elas, trazer elas para perto da nossa vida e também acreditar naquela inteligência que eu falei no início dessa conversa, né? A gente tem que acreditar nessa inteligência, elas vão atuar, né? A gente só precisa dar a permissão e trazer elas para perto da gente. Então, erva fresca, erva seca, é uma questão de água e de tempo de conservação. Então, você pode fazer chás, pode fazer escaldapés, pode fazer banhos com as ervas frescas, sim, pode usar, pode colher lá no quintal e já fazer com elas, sim. Mas, se você quer aprender a conservar as plantas, então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. É uma coisa muito simples, com papel absorvente. Eu uso esse papel rolo aqui, absorvente. E agora é um momento muito legal da gente ter uma conexão aqui com a gente mesmo, né? Porque quando a gente vai mexer com as plantas, é bom que a gente se conecte com a gente mesmo, com esse coração. Né? Esse coração nosso aqui é o que pulsa, é o que mantém a gente vivo, e aqui dentro é que está acontecendo tudo que vai surgir aí para o resto do corpo. Então, esse é um momento assim que eu trago para a meditação, né? Então, uma das ferramentas que a gente usa junto com as plantas é a intuição e é a nossa intenção. Então, assim, a intuição é como? A intuição, gente, ela é um passo um pouquinho mais à frente. Vou falar da intenção primeiro. Normalmente, quando a gente mexe com as plantas, a gente tem alguma intenção de cura, de melhorar, de se curar, de ter uma vida melhor, né? Então, essa intenção, ela nasce na nossa mente, ela tem que estar alinhada com o nosso coração, e a partir do nosso coração, isso tudo vem através dos nossos braços, e a gente tem a nossa mão, né? As nossas mãos e o poder da nossa mão. Então, a nossa mão é a representação do que vive aqui dentro do nosso coração. Tanto que quando a gente se machuca, né? Ai, tô com uma dor de cabeça, ai, tô com dor de cotovelo, ai, tô com uma dor de barriga, ai, tô com dor no meu coração. Né? A gente coloca a mão, por quê? Porque a gente já tem esse lugar aqui de cura. A gente já tem essa ferramenta de cura e que traz toda a força do nosso coração. Então, é com essas mãos que a gente também vai usar a pinça e o punhado, né? São as medidas que a gente também carrega dentro do nosso corpo e que a gente esqueceu um pouquinho, né? Das polegadas, das pinças. Então, assim, para secar as plantas frescas, né? Eu vou tirando uma por uma e vou colocando aqui, porque assim a gente pode secar a planta, botar ali num cantinho, secar, pode usar tecido também, mas eu acho que já que você vai fazer direitinho, e dessa maneira a gente conserva o princípio ativo, conserva as cores, conserva o cheiro, que são todos os elementos fundamentais das plantas, né? Então, eu gosto de fazer com muito carinho, com muito cuidado. Nesse momento, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir uma música que me conecte, uma frequência. E aí, vai colocando lá, trazendo todas as intenções.
E quando a gente mexe com as ervas, a gente também lembra muito dos fazeres das senhoras, das raizeiras, né, das bruxas antigas. Então, esse é um momento de se conectar também com a nossa ancestralidade. Vai colocando folhinha por folhinha, meditando profundamente. E aí você pode fazer com a hortelã, pode fazer com as rosas, pode fazer com qualquer planta, pode fazer com folhas bem grandes, coloca um pedaço maior de papel, né? E eu gosto de colocar essas pedrinhas aqui, para não voar, né? Então, vou fazendo os andares. Colocou lá, o papel absorvente vai absorver todo o papel. E agora eu vou fazer com as rosas aqui, rapidamente, para vocês verem. E depois em casa aí, vocês fazem com toda a concentração, intenção, bons pensamentos e conexão. Então, coloquei aqui algumas rosas. Vai mais um papel. E aí você vai deixar por alguns dias. Às vezes vai estar chovendo, vai demorar mais, às vezes vai estar sol, vai ser rapidinho. Então, você também tem que estar ali na atenção plena, na presença, observando, porque as ervas, sim, precisam desse carinho e desse cuidado. Então, aqui eu estou ensinando para vocês como fazer uma planta seca, uma erva seca. E aí vocês podem colocar nos potinhos fechados, colocar na sua cozinha e ir usando isso para se alimentar, para fazer chá, para tomar banho, para fazer escalda-pés, muitas coisas, né? Então aqui, os chás, a gente vai pegar um pouquinho de água quente, não fervam a erva, por favor, não fervam a erva, fervam a água, nem fervam a água. Quando a água estiver esquentando, começando a ferver, você já pode desligar. Imerge, né? Então pode colocar um pouquinho ali da erva, não muito, um punhadinho, né? Esse punhado aqui, um punhadinho. E aí coloca uma água quentinha ali, tampa, deixa ali um tempinho. E aí você pode coar e tomar esse chá, né? O chá que eu recomendei, por exemplo, da camomila, um pouquinho todos os dias, é muito bom para as mulheres. E você pode também se aprofundar no estudo das ervas, saber para que as ervas servem, o que usa, com o que, como. E é preciso esse estudo, porque algumas pessoas têm doenças, né? Tem pressão alta, pressão baixa. Então, a gente precisa saber. Então, escolhe algumas ervas, vai se aprofundando no estudo delas e vai utilizando essas ervas. Uma outra maneira que as pessoas gostam muito, eu também gosto de fazer com as ervas frescas, é a maceração. Então, vou pegar essa hortelã, aqui é a hortelã preta, essa hortelã mais comum. Vou também com os meus dedos de pinça, eu vou tirando um por um. E sempre que eu estou mexendo com as ervas, eu penso em palavras de poder. Ai, meu Deus, o que é palavra de poder? Palavra de poder é amor, é paz, liberdade, abertura, consciência. Então, não vai ficar pensando besteira aí enquanto está mexendo com as ervas, não vai viajar aí na sua mente e nem ficar pensando em problemas. Tá? Pensa em palavras de poder, que é isso que vai te conectar e é essa cura que você está colocando aqui para dentro do seu pote. Então, um potinho, um socador, um macerador, e aí a gente vai macerando, macerando, macerando essas ervas. Isso é para quem já gosta de trabalho físico, já gosta de se envolver mais com as ervas, já gosta de sentir cheiro, já gosta de estar ali. E aqui você já está se nutrindo, porque aqui vocês não estão sentindo, mas o cheiro está incrível, né? Então, vai amassando com bastante trabalho. O sumo dessas ervas vão ficando líquidos e a gente vai conseguindo uma consistência pastosa. Então, eu estou colocando aqui as minhas ervas e macerando.
E eu vou produzindo uma pastinha. A textura é pastosa. E com esse emplastro, a gente pode colocar na pele, a gente pode colocar em cima de feridas. E esse daqui é um bom remédio para doenças da pele. É uma ferramenta muito boa. Então, vai macerando, macerando, a plantinha vai sumindo lá dentro. E é essa pastinha aqui, que é pura fibra com líquido, né? É isso que sobra da amassação, da maceração das plantas. Ela fica até tinge, assim, fica com as cores assim bem vivas. E isso daqui é um belo de um remédio, então, para você estar colocando em cima das feridas, né? Coloca em cima das feridas e deixa lá a planta atuando. Com a maceração, você também pode fazer banhos, fazer escalda-pés, né? Mas a maceração é mais para esse emplastro, para que tenha essa medicina para a pele, né? É uma pomadinha muito, muito, muito natural. Então, vou falar um pouco do escalda-pés. O escalda-pés ele é uma maneira muito antiga, né? Os antigos faziam muito escalda-pés, às vezes até antes de entrar em casa, né, faziam escalda-pés. Por quê? Porque os pés, tanto os pés quanto as orelhas, são partes do nosso corpo que contém o resto do corpo todo. Então, quando você está trabalhando com os seus pés, você está mexendo no seu corpo todo. Então, o escalda-pés é uma maneira de você trazer a saúde para esse corpo todo de uma maneira muito sutil, de uma maneira cotidiana, né? Então, você esquenta uma água, também não precisa ferver, coloca numa bacia a água, coloca punhadinhos de ervas ali, escolhe as ervas, se você quer acalmar, se você quer energizar, se você quer concentrar, escolhe as suas ervas. Se você quer acalmar, camomila, lavanda. Se você está precisando de mais amor, de conectar com o seu feminino, usa lá as rosas. Se você está precisando conectar com a sua inteligência, com a sua alegria, você usa o alecrim. Você pode fazer misturas de ervas também, os blends. Ou você pode usar apenas aquela planta. Então, vou fazer um estudo aqui, quero ver o que a camomila me diz. Vou passar uma semana fazendo escalda-pés de camomila. Super recomendo. Então, é isso. O escalda-pés é você colocar o teu pé quentinho ali na água, na bacia, coloca as suas ervas e fica ali. O que acontece? Aquele aroma, aquela vaporização vai acontecer no seu corpo todo, né? Você vai sentir aquele aroma. Então, o escalda-pés é uma medicina que envolve o ambiente, né? E aí você está envolto naquele ambiente nutrido por cheiro, por medicina, por princípios ativos, e é dessa maneira que você traz a saúde para dentro do seu corpo e do seu campo energético. As plantas, elas são quem sustenta o campo energético do nosso planeta, né? Então, elas também equalizam, elas equilibram o nosso campo energético. Então, quando eu estou mais triste, quando eu estou mais alegre, as plantas vão estar sempre sendo esse auxílio, né? Daquilo que sobra ou daquilo que falta, né? Elas trazem esse equilíbrio, porque se está sobrando, não está bom. Se está faltando, também não está bom. A gente, enquanto seres humanos, deveríamos pensar mais na equalidade mesmo, né? E as plantas nos ensinam isso com muita maestria, se nós tivermos olhos para ver. Os chás também, gente, já falei aqui bastante do chá, mas o chá, assim, eu acho que todo dia pode tomar um chá. O chá pode ser quente, o chá pode ser frio. Tem gente que nem esquenta a água, já coloca ali uma ervinha aqui, ó, o meu copo de água. Coloca uma ervinha ali e deixa, né? O pessoal chama de água saborizada.
E podia ser chamado de água medicada também, é uma medicina. E aqui, simples assim, a gente já vai ter uma água medicada, né? É um chá frio. Mas você pode esquentar a água e fazer o seu chazinho também. Pode fazer o chá e deixar ele esfriar, pode deixar ele durante o dia todo aí na sua geladeira, na sua cozinha, na sua bolsa, e ir se conectando. Então, como que a gente se conecta com as plantas? A gente se conecta com as plantas, primeiro trazendo elas para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Não precisa ser todas as plantas, traz uma, duas, escolhe uma ou outra. Aquelas que você sente mais beleza, o cheiro melhor. Você vai ver que tem plantas também que você não vai gostar do cheiro, que você vai detestar. E talvez ali esteja aquilo que você precisa, a sua medicina, né? Então, esse universo das plantas, ele é misterioso, ele é infinito, né? Eu estou desde 2004 trabalhando com as ervas e eu nunca paro de estudar, nunca paro de ter os meus cadernos, né? Então, estou sempre com os meus caderninhos aqui e nunca paro de estudar. Então, para finalizar esse nosso primeiro encontro, eu quero falar um pouco sobre os nossos sentidos, que eu comecei no início dessa fala e agora quero também finalizar, porque é algo muito importante. Os sentidos somos nós, né? Nosso corpo, o tato, o olfato, a visão, o paladar, né? A nossa intuição. Então, hoje em dia, aqui uma abelhinha, nossa mestra. Os nossos sentidos estão todos intoxicados, né, pela nossa maneira de se alimentar, pela nossa maneira de se relacionar, pela nossa maneira de estar no mundo. Então, hoje, o que eu sinto que nós, seres humanos, precisamos fazer é estar mais próximo da natureza, mesmo que você esteja dentro do seu apartamento. Então, trazendo as plantas para dentro de si, da sua casa, e daí para dentro de si, a gente vai conseguir desintoxicar esses nossos sentidos. Então, fiquem calmos quando vocês acham que não está acontecendo nada, quando você toma um chá, ou toma um banho, ou faz um escalda-pés, porque é assim mesmo. A gente precisa... É uma relação, é a construção de uma relação de novo com o mundo vegetal. Então, a gente precisa ter calma, precisa ter persistência, permanência, né? E fazer todo dia um pouquinho. Então, sim, a gente, quando começa a trabalhar com as ervas, precisa passar por uma fase de desintoxicação, né? E é isso. Então, quero agradecer, poder trazer o meu conhecimento para vocês e muito obrigada.